Que a graça e a paz de Cristo seja com todos, comigo aqui e com você aí, conectados com a palavra. Mais uma vez está aí, no seu lar, no seu receptor, e nossa pretensão é chegar ao seu coração com a palavra do Senhor. Romanos capítulo 13, os primeiros 14 versículos, vai nos servir de base para hoje e nos próximos dias. Diz assim o apóstolo Paulo escrevendo esta carta à igreja em Roma: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o exaltará, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso que também vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos do tipo não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está se acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Comprometemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Romanos 13, de 1 a 14. É um trecho longo, que eu nem costumo ler um trecho tão longo aqui. Mas eu quero me ater a essa passagem da palavra de Deus, hoje e nos próximos dias, procurando descobrir algumas coisas interessantes para o nosso dia a dia, para estarmos realmente conectados com a palavra. Nós vivemos dias agora onde nós estamos novamente diante de escolhas a serem feitas a respeito dos governantes municipais e os vereadores de cada cidade onde nós estamos vivendo e residindo. Portanto, nós precisamos estar atentos ao que está ao nosso redor, sabendo que uma vez a autoridade instalada, nós devemos a ele ou a ela respeito. O que o apóstolo Paulo diz aqui. Mas quem coloca as autoridades lá, quem vota no sentido de escolhê-las, somos nós.
e precisamos saber em quem, portanto, votar. Então, a submissão às autoridades do governo deve vir acompanhada por uma vida amorosa, cordial, correta, né? E a forma como o cristão enfrenta suas responsabilidades diante do governo, e a forma como o cristão age com o seu vizinho, e a forma como ele se comporta na sua vida pessoal, todas são questões de grande importância que nem sempre lembramos ou nem sempre pensamos nisso. Quando diz todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, e não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aqueles que se rebelam contra a autoridade estão se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem sobre si a condenação. A obediência ao Estado é mandamento divino. As palavras iniciais desse texto, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, define a obrigação de nós cristãos. O restante dos 2 versículos mostra que ele tem uma obrigação. Não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem, foram por Deus instituídas. A terminologia, a fraseologia que Paulo usa aqui enfatiza a autoridade no cargo que ocupa. Nada diz a respeito da forma de governo. Não importa. A passagem enfatiza o governo propriamente dito, os seus administradores, as pessoas que não estão lá e ocupando os seus cargos, quando isso então deve funcionar devidamente. Porque a autoridade que não procede de acordo com a vontade de Deus há de prestar contas a Deus, não a nós. Resistir à autoridade do governo é, diz Paulo, resistir ao que Deus determinou. Que Deus, pois, abra os nossos corações, nossas mentes, para que possamos compreender claramente o seu desejo e como deve ser o nosso procedimento, para a honra e glória do seu nome. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a compreender a tua palavra e em compreendendo-a que possamos aplicá-la ao nosso viver. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis a ti e que a tua palavra faça parte do nosso dia a dia, nosso viver a cada instante, para que assim possamos, através do nosso viver, honrar e glorificar o teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.